bem-vindo a mais uma videoaula. Meu nome é Lucas, eu sou freelancer em Motion Design, edição de vídeo e fotografia, sou colunista e colaborador do blog Design Culture e hoje eu vou trazer um tutorial muito legal. Nós vamos recriar o efeito utilizado na imagem de capa do Photoshop 2017 CC. Esse efeito coordenadas polares ou panorâmica polar é muito legal e muito fácil de se utilizar. Eu espero que você goste e se inscreva no nosso canal. Valeu! Bom, pessoal, para a gente criar o nosso efeito então de coordenada polar, nós vamos utilizar essa imagem combinada a essa, né, para criar mais ou menos o mesmo efeito que o El Shami criou, né, que ele intitulou de coisas redondas ou coisas arredondadas, onde cria-se esse efeito então e depois insere uma outra imagem para criar esse efeito legal, né? No caso dessa imagem do Photoshop, né, da abertura, ele colocou esse homem observando a paisagem. A gente vai colocar essa imagem desse cara numa bike e nós vamos também utilizar a imagem dessa cidade para fazer também com o efeito de coordenadas polares, porém de uma outra forma, né? Como se fosse aí um planetinha, uma foto 360. Então a gente cria tanto esse efeito com coordenadas polares como esse efeito aqui, ok? E nós vamos utilizar então as imagens do Fotolia. Para começar, a primeira coisa que temos que fazer é transformar essa imagem numa imagem quadrada. Eu pressionei aqui o Alt Ctrl I para a gente habilitar o comando de tamanho de imagem. A gente tem que desabilitar aqui, ó, nessa correntinha, a opção de restringir proporções. E nesse caso aqui, eu vou colocar 2000 pixels por 2000 pixels. Então a imagem vai ficar com esse aspecto. Eu venho aqui em Filtro, Distorção, Coordenadas Polares. E olha aí, a gente já tem aí o nosso efeito. A gente dá um OK. E o que a gente tem que fazer agora é corrigir essa diferença aqui. Porque, na verdade, ó, a parte superior da imagem passa a ser o centro e a parte inferior passa a ser as bordas. E essa diferença se dá exatamente porque o Photoshop unifica, né, as laterais. E como a gente tem essa diferença de cores, acontece esse pequeno probleminha. A gente pode corrigir de diversas formas, né, como o próprio artista e fotógrafo, né, que criou a El Shami. No tutorial dele, ele faz a correção através ou da ferramenta de recuperação de manchas ou o pincel de recuperação, onde a gente passa aqui o pincel e através do nosso preenchimento sensível ao conteúdo, o Photoshop faz a correção. Dependendo da imagem, a gente vai ter um trabalho maior, né, para a gente não ter essa discrepância de cores, né, e tal. Eu sugiro fazer com a borracha, né, para a gente não ter tanto trabalho e assim ficar visível essa emenda, porque até na própria imagem aqui dele a gente consegue ver, ó, onde ele fez essa fusão, ó. Então a gente consegue ver aqui, né? Então para a gente suavizar, a gente pode fazer o seguinte: vou pressionar o Ctrl Alt Z para a gente retroceder. Eu vou pressionar o Ctrl J para duplicar, Ctrl T, transformação livre. Nós vamos rotacionar. E agora nós vamos escolher a borracha, né, com a letra E. Botão direito, a gente tem a exibição do menu contextual da ferramenta. E eu vou escolher uma borracha, né, com a dureza em 0, para a gente ter esse efeito aqui, ó, de esfumaçado. Então, com os colchetes a gente controla o tamanho. Então eu vou deixar grande o pincel e desmanchar aqui próximo às bordas. Eu vou reduzir, né, aproximar aqui com o zoom para a gente tirar agora essa diferença aqui, ó. E aí a gente tem de forma bem suave a união das duas imagens. Vou pressionar o Ctrl E para mesclar. E agora a única correção que a gente tem que fazer aqui no centro, né, que ficou um pouquinho escuro. Agora sim a gente pode utilizar a nossa ferramenta de remoção de manchas. Prontinho.
tá perfeita a imagem. O legal desse efeito, né, é que a gente pode inclusive rotacionar e achar aí o melhor ângulo para nossa manipulação. Bom, eu vou na minha segunda imagem, né, tá com esse grande contraste, então fica muito fácil recortar. W, que é a ferramenta de varinha mágica, ferramenta de mover, cujo atalho é a letra V. Eu vou clicar e arrastar e agora a nossa imagem está aqui dentro da nossa montagem. Eu vou renomear, vou aqui no FX para criar um estilo de camada, sobreposição de cor. E agora a gente vai coletar aqui, ó, uma cor, deixa um pouco mais escuro. A gente pode controlar também a opacidade. Ctrl T, a gente reduz a nossa imagem. A gente vai posicionar mais ou menos aqui, vou rotacionar. Uma dica legal também para a gente alterar, né, o tamanho da nossa espécie de túnel, a gente pode vir em filtro, distorção e esferização. Ó, e assim a gente consegue, por exemplo, menos 100, a gente reduz o tamanho aqui do túnel. Posso reposicionar aqui a minha bike. Vou reduzir ainda mais. A gente pode novamente rotacionar, encontrar um ângulo que fica legal. Fica aí a seu critério, né? Vou subir mais um pouquinho. Beleza. Vou alterar aqui. Deixar assim. Ótimo. Paisagem. Vamos selecionar as duas, vou duplicar, porque aqui eu vou agrupar, vou ter um backup de segurança, né? Vou selecionar as minhas duas camadas, Ctrl E para mesclar, filtro, correção de lente. Nós vamos criar agora um efeito de vinheta para a gente inibir essa distorção. A gente poderia muito bem também cortar, né, a nossa imagem, cortar essa parte que não ficou legal, mas nesse caso não vai precisar. A gente vai vir aqui na aba personalizado e eu vou vir aqui em vinheta, ponto médio, e a gente vai criar esse efeito aqui. Eu vou desmarcar essa opção de distorção geométrica, né, que o Photoshop já ajusta para a gente, principalmente em fotografias que vem direto da câmera. Vou pressionar o Ctrl Alt F para adicionar novamente o último filtro aplicado, né? Esse atalho era o Ctrl F, agora nas versões mais recentes, né? A versão 2017, o Ctrl F virou uma busca, ok? Se a gente ir pressionando, a gente vai escurecendo ainda mais e criando esses efeitos cada vez mais escuros nas bordas. Bem legal, né? E agora a gente vai criar um efeito de ruído para a gente ter um aspecto, né, de fotografia e tal. Vou adicionar um ruído aqui. 3 já está interessante, ou 4, para a gente ter uma espécie de ambientação. E aí, tá aí o nosso efeito, bem legal e bem parecido com o que o nosso El Chami criou lá na abertura do Photoshop. Nada impede também de você criar um gradiente ou criar cores específicas. Você pode fazer outros ajustes, como saturação, manipular as cores do jeito que você achar melhor, ok? Bom, vamos então à nossa segunda, né? Eu vou salvar aqui. Coordenadas polares. Bom, vamos à nossa segunda, né? A nossa segunda imagem. Eu posso fechar essa aqui, que a gente utilizou. E agora a gente vai criar o efeito inverso. Nós vamos dar um Ctrl J para duplicar, Ctrl T, a gente segura o Shift para a gente deixar a imagem de ponta cabeça, né? A gente pode também fazer essa mesma aplicação vindo do menu Imagem, Rotação de Imagem, 180, que é o mesmo efeito. Alt Ctrl I, tamanho de imagem, 2000 por 2000, isso não é um dado fixo, tá? Você pode criar o tamanho que você quiser, desde que esteja quadrado. Ok?
E agora, filtro, distorção, coordenadas polares. Quando a gente dá um OK, olha aí que legal que fica a nossa imagem. E a gente tem de novo aquele probleminha. A gente já sabe como corrigir. Vamos ver se funciona agora com a ferramenta de correção, sem ter que utilizar a borracha. Vamos ver como é que fica. Não fica tão bom quanto a borracha, né? Então vamos fazer a mesma coisa. Vamos dar um Ctrl T, rotacionar. Ok. Vamos ver aqui embaixo o que a gente tem. A gente tem um prédio. Vamos ver o que é melhor. Passar essa para cima, porque aí a gente deleta aqui. Vamos ver com a borracha. Ok. Então vamos lá. Vamos deletar aqui. Vamos aproximar para a gente ver o que a gente está deletando. Vamos aumentar. Nossa maior preocupação tem que ser exatamente com a fusão, né, do objeto principal, no caso aqui os prédios. Então, aqui a gente tem que ter um cuidado maior. Então a gente vai deletando. Aí, tá ótimo. A gente só tem que tomar cuidado aqui com essa parte. Vamos unificar esses dois prédios. Aqui também. Beleza. Ctrl 0 para a gente ajustar. Vamos dar um Ctrl E para mesclar. E a gente pode fazer a mesma coisa também da imagem anterior. Com a esferização a gente pode controlar, né? Nesse caso aqui, ó, a gente pode a seu gosto, e a gente pode dar um C para habilitar a ferramenta de corte, pressionar o Shift para manter a proporção e o Alt para ser em relação ao centro. Eu vou cortar até onde a gente tem aqui, ó, a distorção. Dou um Enter. Prontinho, tá aí o nosso efeito de coordenadas polares. Salvar aqui como 2, dou um OK. E tá aí então o nosso filtro. Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link do Behance, do Arm El-Shamy, para você poder visualizar os trabalhos do cara, os links do Design Culture e também da minha página do Facebook e do meu canal profissional. A gente se vê no próximo tutorial. Até mais!